Eu estou conversando agora aqui com Fernando Jorge, é jornalista, escritor, historiador, biógrafo, crítico literário, além de dicionarista e enciclopedista brasileiro, autor de várias obras biográficas e históricas que lhe renderam alguns prêmios, como o Jabuti, de 1962. Fernando Jorge cursou a Faculdade de Direito da USP, mais tarde formou-se em Biblioteconomia, profissão na qual foi diretor da Divisão Técnica da Biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo. Como seu trabalho como jornalista, foi um dos primeiros a integrar a Associação Brasileira de Imprensa com a carteirinha de número 88. Inclusive durante a ditadura militar, Fernando Jorge foi processado por algumas vezes por subversão, mas ele não era um jornalista observista, não era muito mais, usava duas armas para combatê-la. A primeira, a inteligência, e a segunda, a sua caneta, ora escrevendo livros, ora escrevendo peças de teatro, diga-se de passagem, sempre proibidas. Entre as suas obras está os livros Calha a Boca Jornalista, A Vida e Poesia de Olavo Bilac, O Aleijadinho, Sua Vida, Sua Obra, Seu Gênio, As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont e os 150 anos da nossa independência. Teve também biografia a respeito de Getúlio Vargas, a respeito do Paulo Francis e do nosso Paulo Setúbal, A Vida, Obra e Época de Paulo Setúbal, um homem de alma ardente. Fernando Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso especial, um especial aqui do aniversário da cidade de Tatuí, por ocasião dos 194 anos de fundação do município de Tatuí. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu estou às suas ordens. Fernando Jorge, jornalista, escritor, de onde surgiu a ideia de levantar uma biografia? Porque biografia é algo que é construído, algo que vai ao longo do tempo, vai se construindo. De onde que surgiu a ideia para o senhor escrever esse livro sobre Paulo Setúbal, um personagem tão emblemático e importante na história da cidade de Tatuí e também na literatura brasileira? Esse meu livro é fruto de uma longa pesquisa, que desde adolescente eu sempre tive uma grande admiração pelo Paulo Setúbal. Na minha opinião, ele é o fundador do romance histórico brasileiro, juntamente com José de Alencar. E eu colhi depoimentos daqueles que o conheceram, que foram seus amigos, como René Tellier, e cheguei à conclusão, na época em que estava realizando as pesquisas, que estava faltando uma biografia minuciosa sobre o autor de A Marquesa de Santos. Porque o Paulo Setúbal lançou esse romance, que se tornou um best-seller. Foi o romance histórico mais vendido no Brasil na década de 1920. Olha só. E lançado pela editora do Monteiro Lobato. O Paulo Setúbal era um homem muito sincero, emotivo, e ele, antes de escrever os seus romances históricos, ele fazia uma longa pesquisa. Sim. Todos os seus romances históricos estão, como os Irmãos Leme, A Marquesa de Santos, estão muito bem documentados. A imaginação dele acompanhava os fatos históricos. Não há discrepância entre o enredo dos seus romances e a história propriamente dita. Sim. A absoluta coerência. Eu conheci o pai dele, o Dr. Olavo Setúbal, e ele me deu um longo depoimento sobre, aliás, o filho dele, o Dr. Olavo Setúbal, que exerceu o cargo de prefeito de São Paulo, me deu um longo depoimento sobre seu pai.
lá no Banco Itaú. Sim. No começo ele se mostrou desconfiado quando me recebeu lá na sede do banco, pensando que eu queria talvez obter algum empréstimo, algum dinheiro. E eu disse para o doutor Olavo Setúbal, que foi, aliás, um excelente prefeito de São Paulo e era um homem honrado. E foi um grande prefeito de São Paulo. E um homem também honesto, correto, cuja memória deve ser respeitada. Eu disse para o doutor Olavo Setúbal, lá na sede do Banco Itaú: doutor Olavo, eu estou pesquisando há mais de 20 anos para escrever a biografia do seu pai, o grande romancista Paulo Setúbal, que é praticamente, com Zé de Alencar, o fundador do nosso romance histórico. Aí o doutor Olavo Setúbal respondeu: em que eu posso lhe ser útil? Eu disse assim: eu só quero que o senhor me dê o seu depoimento sobre o seu pai. Sim, mas eu quero saber em que eu posso lhe ser útil. Sim, mas eu já estou dizendo para o senhor, eu só quero obter um depoimento a respeito do seu pai. Mais nada. Não, mas eu insisto, em que eu posso lhe ser útil? Doutor Olavo, por favor, se o senhor pensa que eu estou pedindo para o senhor, dando a entender que eu quero receber alguma ajuda de caráter financeiro, o senhor está completamente enganado. Eu vim procurar o senhor para obter um depoimento oral sobre seu pai, o grande romancista Paulo Setúbal. De modo que, mas eu insisto. Bom, doutor Olavo, se o senhor insistir assim, eu vou me retirar. Eu vim aqui procurar o senhor desinteressadamente do ponto de vista material. Sim. E me levantei. Aí ele arregalou os olhos e disse: não, por favor, não se ofenda. Só me desculpe. Eu não sou um aventureiro e sou um escritor por vocação. Estou pesquisando sobre a vida do seu pai, a respeito da vida do seu pai, por idealismo, por amor à cultura, para seguir a minha vocação de escritor. Aí ele se tornou assim bem afável. E a entrevista, que era para durar apenas lá na sede do banco, durar apenas uns 10, 15 minutos, durou quase 2 horas. Olha só. Pois é isso. E acabou vencendo essa desconfiança de Olavo Setúbal ali no começo. E ele, qual que era a relação dele com o pai dele, com Paulo Setúbal? Eu disse assim: doutor Olavo, o senhor foi um grande prefeito de São Paulo, realmente, ele foi um grande prefeito, um dos maiores. Então eu quero que o senhor se convença do seguinte: estou sendo absolutamente sincero. Não quero um centavo do senhor. Primeiro tudo, não é que eu não sou rico nem nada, eu sou diretor aposentado da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui diretor da divisão técnico-biblioteca da Secretaria da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então eu sempre tive uma grande admiração pelo seu pai, que era um homem puro, idealista. O senhor também é um homem honrado, de modo que só quero que o senhor me dê um depoimento sobre ele. Aí ele me deu um longo depoimento sobre o pai dele, o grande romancista Paulo Setúbal. E diz assim: o senhor, inclusive, é um excelente filho do Paulo Setúbal. O senhor foi um grande prefeito de São Paulo. O senhor mostrou amor à terra bandeirante. Eu o admiro também por causa disso. Qual que era a relação de Paulo Setúbal com a terra dele, a cidade de Tatuí? Ele viveu um tempo fora de Tatuí, né? Ficou um tempo longe, mas ainda assim ele sempre demonstrou um orgulho e um apego à cidadania tatuiana, à infância dele. Hein? Qual que era a relação do Paulo Setúbal com a terra Tatuí, com a terra natal dele? Ele, por meio dos romances e da sua escrita,
ele sempre demonstrou esse amor pela cidade? Isso. O Paulo Setúbal tinha um grande amor a Tatuí. Volta e meia, ele se referia a Tatuí. Tatuí morava no seu coração. Pode-se dizer que era uma segunda natureza dele, uma própria natureza dele. E volta e meia ele evocava Tatuí. Eu mostro isso na biografia que eu escrevi, porque o amor dele por Tatuí era imenso, muito grande. E ele não admitia que alguém criticasse a sua terra natal. Não admitia, em hipótese alguma. E o Paulo Setúbal, na minha opinião, foi o verdadeiro fundador do romance histórico brasileiro. Teve um antecessor, chamado José de Alencar, Sim. que escreveu romances históricos também, como As Minas de Prata. Mas quem realmente fundou o romance histórico brasileiro, com alicerces sólidos, foi o Paulo Setúbal. E ele se orgulhava muito de sua terra natal. Sempre se emocionava quando falava sobre Tatuí. E essa emoção dele sempre ficava latente ali. São Paulo, das primeiras décadas do século XX, a literatura brasileira ganhou esse expoente de Paulo Setúbal, né? Inclusive livros dele que vendia feito pãozinho quente, né? Como que foi a relação do Paulo Setúbal com o sucesso que ele conseguiu numa época, num país em que o Brasil não era um país extremamente letrado naquela época, né? Mas ainda assim, Paulo Setúbal foi muito lido em sua época, ajudou também até na educação da população no viés histórico. Isso. O Bruno Moraes Pereira da Costa, aliás, seu nome é imponente, hein? Parece nome de senador. Bruno Moraes Pereira da Costa. O Paulo Setúbal gostaria de pronunciar o seu nome, ele gostava de nomes assim sonoros. Legal. Mas o Paulo Setúbal, ele tinha uma cultura histórica admirável. E os romances dele, como A Marquesa de Santos, que foi o maior best-seller da década de 1920 no Brasil, o livro que mais foi vendido, teve várias edições, lançado pela editora do Monteiro Lobato. Esse romance é muito bem feito, muito bem estruturado. E quando o Paulo Setúbal foi procurar o Monteiro Lobato para lançar a Marquesa de Santos, ele escreveu para o Lobato como era o romance que ele havia escrito, e o Lobato ficou tão entusiasmado que mandou logo compor a sua obra, e ela saiu rapidamente, obtendo várias edições. E esse romance foi traduzido em vários idiomas, até por japonês, o idioma japonês. O Paulo Setúbal tinha um grande talento literário. Senhor Fernando Jorge, foi um prazer conversar contigo aqui. Igualmente, Bruno Moraes Pereira da Costa. Eu gostei do seu nome por extenso, viu? eu vou usar... Vou mandar a minha biografia do Paulo Setúbal para você, viu? Muito obrigado, Bruno viu? Moraes Pereira da Costa. Eu vou passar a usar o nome inteiro por mais vezes, viu? Viu? Estou às suas ordens. Bom, eu agradeço aqui a participação de Fernando Jorge, jornalista, ele que é também historiador, escritor, biógrafo e crítico literário, além de ser dicionarista e enciclopedista brasileiro, autor de várias obras biográficas. Uma dessas obras, muito importante para a gente aqui na cidade de Tatuí, é a vida, obra e época de Paulo Setúbal.